Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falando da verdade que liberta do pecado, da verdade que liberta do mal, da verdade que liberta dos vícios, da verdade que liberta do mundo. E o que os discípulos entenderam? Os discípulos terrenos que estavam ouvindo responderam: somos das descendências de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como diz tu, sereis livres? Novamente, eles entenderam coisas terrenas. Eles acharam que Jesus estava falando de escravidão material, e não era essa escravidão que ele estava falando. Jesus estava falando de escravidão ao pecado, escravidão ao erro, ao mundo. E mais à frente, Jesus nos diz de novo porque que eles não entendem. Estes capítulos, do capítulo 6 ao capítulo 8, Jesus nos mostra claramente que ninguém pode vir ao Pai se antes não for verificado. Olha aqui que Jesus fala no versículo 43: por que não entendeis a minha linguagem? Ele faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde: porque não podem ouvir a minha palavra, porque estão mortos. Jesus mesmo pergunta e ele responde. E no versículo 47, mais adiante, ele fala: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. As pessoas que não são de Deus não escutam as palavras de Deus. Elas acham que escutam, mas elas escutam da maneira delas. E aqueles homens que não entendiam tudo da forma errada, representam a igreja de hoje. Representam as igrejas carnais de hoje. Eles pegam todas as palavras espirituais de Jesus, as palavras que são para a eternidade, e transformam para a terra. Coisas como vida em abundância. Eles garantem que esse texto nos fala de vida nesta terra em abundância, de ter bens, de ter isso, de ter aquilo, mas Jesus estava falando de vida espiritual em abundância. Será que nós vemos alguma semelhança com eles lá, ouvindo a Jesus, e com as pessoas hoje, escutando o mesmo Jesus? Nós temos a teologia da prosperidade. Ninguém precisa nascer de novo para gostar daquela teologia. A teologia da prosperidade oferece tudo que as pessoas querem. Todos querem o que a teologia da prosperidade promete. Saúde, quem não quer saúde? Paz nesta terra, felicidade, dinheiro, bens. Todos nós queremos. E é isso que eles fazem, porque a igreja de hoje percebeu que as palavras de Jesus é loucura para este mundo. E eles tiraram a loucura da palavra e começaram a falar o que o povo quer ouvir, o que coça os ouvidos do povo. E é por isso que nós vemos a cada dia a igreja enchendo mais os templos, porque eles pregam o que o povo quer ouvir. Mas e nós? O que nós devemos fazer? Devemos tirar a loucura da pregação? Devemos usar coisas que atraiam as pessoas do mundo, como as pessoas por aí fora dizem? Não, vamos usar as coisas que atraiam eles, e quando eles estiverem aqui dentro a gente pega a palavra. Mas vamos atraí-los primeiro. Será que é assim que nós devemos fazer? Ou devemos continuar pregando a loucura? Devemos continuar pregando coisas espirituais? Como é que Deus salva os homens? A palavra de Deus nos responde e não nos deixa as dúvidas. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, e Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Paulo é bem cuidadoso, o Espírito Santo não deixa falhas. Ele não falou salvar os homens pela pregação, mas pela loucura da pregação. Isso quer dizer que toda pregação deve ser pregada espiritualmente, independente se era uma loucura ou não, porque aprove Deus desta forma salvar os homens. Deus podia salvar o homem de qualquer modo que ele quisesse, mas aprove a ele. Ele quis assim salvar o homem por meio da loucura da pregação. E nesse mesmo texto que eu terminei de ler, por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Você já parou para pensar nisso aqui que o Paulo está falando? De ser um escândalo para os judeus? Por que é um escândalo para os judeus Paulo pregar Cristo crucificado? Imagina um pouco o povo judeu naquela época. Qual era a visão que eles tinham de Deus do Antigo Testamento? Eles tinham a visão de um Deus poderoso, um Deus que fazia sinais no Egito, as 10 pragas, coisas grandes. Tem as leis do Monte Sinai, que Deus fazia o monte estremecer, e todas estas coisas. Então o povo tinha essa visão de Deus.
Então Paulo tem que se levantar no meio daqueles judeus e dizer que aquele Deus que fez todos aqueles sinais, se encarnou como homem, viveu nesta terra como pobre, foi para uma cruz e morreu. Olha o escândalo que não era para aquela época, pregar essa pregação que Paulo pregava. E Paulo amenizava a pregação dele? Não, Paulo pregava Cristo crucificado, escândalo para os judeus. E mesmo assim nós vemos que a igreja virou o mundo de cabeça para baixo. Porque por meio da pregação espiritual é que o Espírito Santo vivifica, é que o Espírito Santo salva. Mas ele continua a falar que era loucura para os gregos. Para os gregos eu acho que ainda foi pior. Porque Paulo entra no meio da Grécia para pregar em Atenas, aquele monte de deuses gigantes. A Grécia naquele tempo era o povo mais sábio, mais culto que tinha. E Paulo teve que entrar lá no meio de toda aquela liderança e falar para aqueles homens que aquele monte de deuses que eles tinham não era um Deus verdadeiro. Só existia um Deus verdadeiro que criou tudo e a todos. E o Deus verdadeiro nasceu e morreu pregado na cruz por seu próprio povo. Olha que loucura que não era isso para aquela época. Mas Paulo pregava porque ele sabia que Deus salva pela loucura da pregação. Não é por palavras sábias. Nós hoje queremos convencer as pessoas da salvação. É por isso que não salvamos ninguém. Nós hoje, quando estamos pregando o Evangelho, nós queremos falar palavras agradáveis. Queremos falar que as pessoas vão ser felizes. Não, vem para a igreja, você vai ser feliz. Você vai ter o que você quer. Nós tentamos agradar as pessoas e Deus fala para mim fazer isso. Pega a pregação louca, a pregação espiritual. Arrependa-se dos seus pecados. Larga este mundo. Porque aquele que se constitui inimigo do mundo é inimigo de Deus. Creia em Jesus. O seu viver tem que ser Cristo. Não basta você apenas acreditar em Cristo. O seu viver tem que ser Cristo. E Deus nos chama para continuar com a pregação que foi esquecida. Que é a pregação não focalizando o bem do homem, mas a glória de Deus. Porque enquanto nós quisermos pregar usando a nossa sabedoria, pregar o que os homens querem, Deus não vai manifestar o poder dele. Mas quando nós pregarmos aquilo que os homens não querem ouvir, mas aquilo que eles precisam, então Deus vai dar de conhecer o poder dele. E nós veremos o poder dele se movendo na vida de crianças, adultos, jovens, velhos, porque nós precisamos resgatar este valor. Mas por que as pessoas não entendem hoje? Qual é o motivo das pessoas não entenderem o que está sendo pregado, as coisas espirituais? Por que as pessoas não entendem? Isso começou na queda de Adão. Deus, quando Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem era como Deus. Então Deus falou ao homem: se comeres daquele fruto, certamente morrereis. E o homem comeu. Só que o morrereis que Deus falou foi bem mais que apenas o homem ter uma vida e morrer. Era morrer espiritualmente. E o homem, quando pecou, morreu espiritualmente. Está morto. E é engraçado que quando Adão teve o filho, a palavra fala que o filho de Adão foi a imagem e a semelhança de Adão. Então todos nós nascemos mortos espiritualmente. Como Alex leu, nós herdamos isso de Adão. Essa morte já vem em nós. E a menos que o Espírito Santo nos vivifique, nós continuaremos mortos para as coisas espirituais. Então quando nós dizemos que para Deus salvar uma pessoa, a pessoa que tem que dar o primeiro passo, que a pessoa tem que abrir o coração para então Deus receber, é a mesma coisa que nós falarmos que um morto pode dar o primeiro passo. É a mesma coisa que nós falarmos que Lázaro podia sair da caverna para então Jesus curá-lo. Não, o morto não levanta, o morto não se move. Enquanto nós descrevemos que o homem está morto espiritualmente, nós queremos dizer três coisas.